Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e aqui no canal eu tenho cada vez mais trazido reviews de fones de marcas Chi-Fi, né? O que são marcas Chi-Fi? São essas marcas chinesas que produzem fones e equipamentos de áudio, né, com alguma qualidade. Tipo, sei lá, tem desde as marcas que fazem amplificadores e DACs, né, tipo SMSL, tipo Topping, Sabage, marcas assim, até marcas de fones. E uma marca que já tem uns anos, na verdade, assim, ela é de uma das mais antiguinhas, tipo uma Duno, por exemplo, uma coisa assim, se chama Kinera. É uma marca que a única oportunidade que eu já tive de testar um fone da marca foi há muitos anos com o Kinera Seed, que era o fone mais baratinho deles. Só que hoje, eles têm cada vez mais incrementado a linha e trazido fones cada vez mais interessantes. E há pouco tempo eles lançaram uma segunda marca, que se chama KOA, que quer dizer Queen of Audio. É uma marca mais voltada para o público feminino. O problema é que isso é feito de uma forma que, assim, na minha opinião, é meio machista, sabe? É meio, tipo, estereotipada, assim, em termos de visual. Tipo, todos os nomes dos fones são nomes de drinks. Então são umas coisas que eu olho e fico meio, tipo... cara, achei meio zoado isso daí. Eu até acho que existe uma questão cultural nessa história, possivelmente da China. Mas é um troço que é meio esquisito. Mas essa é a ideia. É uma marca de fones da Kinera voltada especificamente para o público feminino. Então tem fones que são tipo, meio que tunados por artistas chinesas famosas, esse tipo de coisa. Eu tô aqui para avaliação com esse daqui, que é o modelo intermediário deles, que é o Adonis. O Adonis ele é um fone híbrido com duas armaduras balanceadas e um falante dinâmico por lado, que custa na casa dos $190. Ele foi enviado pela Yao Yautiger, que é uma loja do AliExpress. Eles têm bastante fone legal. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. E eles muito gentilmente ofereceram um cupom de desconto para todo mundo que está vindo por causa do canal, né? Que está indo lá por causa do canal. Então, se você se interessar, dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição e manda uma mensagem para eles pelo AliExpress que eles vão dar esse desconto. Mas vamos lá, vou falar o que eu achei desse fone. Em termos de construção, o Adonis tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o corpo dele é de uma peça usinada de madeira estabilizada, tingida de azul e coberta de resina. É muito bem feito, mas, cara, na minha opinião, é muito brega. Tipo, a faceplate é pintada em resina e tem o nome do modelo metalizado numa fonte daquelas cursivas padrão do Windows e uns cristais nas pontas, assim, é o tipo do fone que eu não gostaria muito de usar na rua, não. O conforto e o encaixe são bons, é um fone que dá para colocar e esquecer que você está usando. O cabo é trançado, tem ótima qualidade e é removível por meio de um conector de 2 pinos. É realmente um cabo bem legal. A caixa é muito bem apresentada e de acessórios ele vem com uma seleção relativamente básica de ponteiras, porque são 2 conjuntos de 3 pares, o que é maior que a média, só que a diferença entre esses 2 conjuntos é só a cor, um é azul e o outro é preto. Eu acho que eles podiam ter colocado ponteiras diferentes de espuma, por exemplo. E ele também vem com uma case para transporte de couro super bonita e bem acabada, gostei bastante. Vamos falar agora sobre o som. Bom, nos aspectos físicos, eu falei sobre o quanto esse é um fone que eu teria alguma vergonha de usar na rua por ele, pela estética dele. O que é uma pena, porque esse fone é muito bom. Ele realmente, assim, tá entre os meus preferidos nessa faixa de preço. Um dos vídeos mais recentes que eu fiz foi do Sennheiser E300, né? E foi um fone que eu falei que é um fone em U, ou seja, é um fone que tem graves e agudos mais para os extremos, mais levantados. Aqui isso é ainda mais forte. Não no sentido de intensidade desse boost, eu acho que ele acaba sendo um fone, sob vários aspectos, mais natural do que o Sennheiser, mas esse boost ele tá mais ainda para os extremos. Então você tem realmente sub-graves levantados e agudos muito altos levantados também. Então você acaba com uma sonoridade que assim é relativamente específica, mas ao mesmo tempo ela tem 3 palavras que eu acho que descrevem muito bem a sonoridade. É autoritária, limpa e espacial. Essas são as 3 características que eu acho que mais descrevem a sonoridade desse fone aqui. É uma pegada tonalmente um pouco parecida com a do TE Audio Legacy 3, que eu já avaliei, dá uma olhada aqui em cima caso você não tenha visto. Só que meio que você tem mais calor do que o Legacy. O Legacy é um fone que eu acho muito equilibrado no geral, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele pode ser um pouquinho mais frio. Essa não é muito a sensação que eu tenho com o Adonis. Eu acho que os agudos são fortes, mas ele tem um calor a mais ali, que faz com que ele não seja um fone que eu considero frio ou estéreo. Mas vamos por partes. Deixa eu falar primeiro dos graves. Os graves têm um boost concentrado nos subgraves. Eu gosto disso, né? Eu já falei aqui no canal várias vezes de fones que tem graves levantados. E meio que isso para mim tem 2 versões. Você pode ter fones com subgraves levantados, fones com médio graves levantados. Às vezes é uma combinação dos dois, claro, mas
Eu acho que existem situações em que o boost nos médio graves pode ser bem executado, mas eu acho que quase sempre eu prefiro um boost nos subgraves. Por quê? Dessa maneira, você tem a sensação de autoridade nos graves, né? Porque o boost está muito para baixo, então você tem aquele chão dos graves, né? Aquela sensação de realmente de força, sabe? De autoridade que está ali embaixo, né? Aquela pancada bem feita de um bumbo de bateria, por exemplo, sem interferência nos médios, né? Porque o fato do boost não estar nos médios graves faz com que você consiga ter esse impacto nos graves, mas não de uma forma que não soa embolada, não soa nebulosa, entendeu? Você não tem a interferência nos médios que às vezes pode acontecer em fones que tem o boost nos médios graves. E esse fone faz exatamente isso. Assim, são graves mais fortes do que o T-Audio, por exemplo. Eles são mais concentrados nos subgraves do que no Moondrop, Starfield e KXXX. É uma coisa até mais do que o KBE Believe, assim. Ele, entre todos esses, é uma personalidade parecida com o do T-Audio, porque ele também tem o boost mais nos subgraves, mas com um pouquinho mais de intensidade. Não é um fone para quem quer graves neutros, os graves são fortes, mas é isso, assim, você não tem meio que nenhum prejuízo para ter esses graves um pouco mais fortes. E acaba que você tem uma personalidade que é muito legal nessa região, assim, você pega uma Brooklyn High, por exemplo, do nosso trio, e aí o que acontece? Você tem o bumbo da bateria do Kiko Freitas, né, que vem com muita força, não exagerado, tá? Mas assim, ele tem força, ele tem presença, você escuta aquela coisa bem física, mas isso não interfere com o baixo do Ney Conceição, né? Que continua muito, definido, distinto ali, né? Você escuta o ronco do baixo muito bem. Ele tem graves que conseguem trazer essa autoridade, essa força, mas ao mesmo tempo uma boa textura, um bom detalhamento nessa região. Então, eu gosto muito do que esse fone faz com os graves. Eu também gosto muito dos médios. Eles são um pouquinho recuados, comparados aos graves e agudos, mas não é um recuo que eu considero exagerado. Ele está dentro daquela... como é que eu vou dizer? De uma personalidade que meio que continua sendo natural. Você continua tendo uma apresentação que eu acho que é muito coerente. Os médios, eles não são necessariamente frios. Eu acho que eles são um pouco mais quentes do que no T-Audio Legacy 3, por exemplo. Eles não são presentes demais ou calorosos, né? Então, assim, é uma apresentação, muito diferente, por exemplo, da do Tri-Starcy, que é um fone que tem médios muito proeminentes, ou, sei lá, do C-Audio Yume. Meio que assim, é uma outra forma de trazer os médios. Você acaba não tendo meio que o calor da voz, né, e a presença e tridimensionalidade de uma voz mais presente, né, de guitarras, pianos, o saxofone, o que é que seja, mas você acaba com uma presença que, às vezes, especificamente por conta disso, acaba trazendo mais espacialidade. Então, assim, é uma sonoridade meio ampla, entendeu? E o timbre dos médios é muito bom. Eu acho que é muito uma questão de gosto. Quando eu comparo, por exemplo, com o C-Audio Yume ou com o NF-Audio MN2 Plus, que está aqui comigo também, é excelente, eu vejo que esses dois, né, o Yume e o NM2 Plus, são fones que têm médios muito mais abertos, muito mais presentes. Tem situações que eu quero isso, né? Quando eu quero escutar, por exemplo, uma música acústica, ou uma coisa que é mais dependente de vozes e mais centrada meio que nessa região, né? Eu acho que a quantidade de informações a mais que esses fones trazem, né, e a tridimensionalidade que vem junto com esses médios mais proeminentes é uma coisa muito bem-vinda. Mas tem situações em que eu prefiro essa espacialidade maior, né? De repente eu vou escutar algum jazz, instrumental, por exemplo, aí eu sinceramente prefiro uma pegada como a do Adonis. Eu acho que essa espacialidade é interessante, né? Como eu disse, o timbre é muito bom, ele tem um bom detalhamento. Então, assim, não são médios muito presentes, muito abertos, em comparação com outros fones, mas ele também não soa tão recuado quanto no Sennheiser E300, por exemplo, né? Que é um fone que eu gostei muito, mas que tem médios realmente mais para trás. Você tem uma sonoridade que é muito mais focada nos graves e agudos. Aqui não, assim, você tem esse foco em graves e agudos, mas você tem uma presença nos médios que não soa tão recuada assim. Eu realmente gosto bastante dessa região aqui nesse fone também. Já os agudos provavelmente são a parte mais complicada desse fone porque eles são fortes e tem gente que não vai gostar. Eles têm um boost que é mais concentrado em regiões mais altas. E assim, por um lado, isso traz em muitas situações uma sensação de clareza e nitidez muito forte, porque está numa região mais alta esse incremento, né? E isso faz com que você tenha essa sensação realmente de transparência, né? Que pode ser muito interessante. Para gêneros mais calmos, eu acho que isso pode ser muito bem-vindo. Para o meu gosto, né? Eu gosto de agudos um pouquinho mais fortes. Eu acho que justamente nesses gêneros mais tranquilos, você acaba tendo meio que uma sensação de estar escutando muitas nuances, sabe? De ter essa nitidez, assim, que pode ser muito interessante, muito bem-vinda, assim. Eu gosto disso.
Só que tem situações em que você acaba tendo uma pegada que é meio agressiva demais, né? Se você for escutar um gênero que não é muito calmo, né? Um rock, por exemplo, uma Trance ou uma Black Styles do Porcupine Tree, cara, que já é uma gravação que tem agudos mais fortes, ele chega a incomodar. Ele parece com o T-Audio Legacy 3 nesse sentido, assim, é uma personalidade que vai fazer sentido em muitas ocasiões, e vai trazer, né, atributos que são bem-vindos, só que isso vem a um custo que pode aparecer em outras situações, né, que é justamente na hora de você escutar uma coisa um pouco mais intensa, ele pode ser agressivo ou pode ser frio demais. Tem muitas coisas que dá pra ouvir, sabe? Esses dias eu tava ouvindo Secret Garden, do Angra, que é uma música que eu gosto bastante. Acho que é a única... Eu prefiro a Simone Simons do Épica cantando sem ser de forma lírica, tipo a voz normal dela, e essa música é exatamente isso. Dá pra escutar nesse fone. Então, assim, não é como se, tipo, tudo que é pesado fica ruim. Não. São algumas situações em que isso pode incomodar, mas é uma característica que eu preciso observar. Pode ser muito bom pra várias situações, mas pra outras não. Concluindo, o Adonis é um fone que me agradou muito. É um desses Chi-Fis que tem uma sonoridade que é relativamente específica, mas que pra mim é muito agradável em várias situações. Como eu disse, as 3 palavras que melhor definem esse fone pra mim são autoritário, espacial e, claro, nítido. Sim, é isso que eu sinto desse fone. De novo, tem momentos em que ele pode incomodar, então assim, não é um fone que eu vou recomendar pra qualquer pessoa, sabe? Se você é uma pessoa que quer ouvir especificamente rock, por exemplo, eu acho que um KBear Believe, que aliás saiu de linha, infelizmente, eu tô com o review gravado, preciso postar, mas saiu de linha. Sei lá, assim, tem outros fones que eu acho que podem ser, o próprio Sennheiser E300 eu acho que é um fone mais interessante para rock, mas nos momentos certos, né, essa sonoridade do Adonis pode ser muito envolvente, muito musical e muito sedutora. Assim, é um fone que eu realmente gostei de escutar bastante. Assim, é uma daquelas situações em que você fica escutando várias coisas, né, para ver como é que determinada música vai ser apresentada por ele. Gostei muito. Então, se você busca esse tipo de sonoridade, tá mais do que recomendado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.